Olá, eu sou o Léo e hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão pensando sobre a esperança viva. Leio hoje Evangelho de Marcos, capítulo 16, apenas o versículo 9, que diz assim: Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. O Evangelho de Marcos, ele descreve a morte de Jesus na cruz. Nós podemos ler no capítulo 15 e no versículo 37 desta forma: Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Jesus Cristo morreu para trazer vida para todo aquele que crê. Em um primeiro momento, após a morte de Jesus Cristo, parece que os discípulos eles perderam a esperança. Jesus Cristo ele havia morrido. O seu mestre, o mestre dos discípulos, ele tinha dado a sua vida em favor de muitos. E naquele momento, aquele a quem os discípulos seguiam por cerca de 3 anos havia morrido. Ele tinha dado a sua vida em favor de muitos. E parece que esse ambiente gerou nos discípulos uma falta de esperança e até mesmo uma incredulidade. E é interessante que até mesmo após a ressurreição de Cristo e a aparição deles, muitos discípulos não creram. E diz assim o capítulo 16, o versículo 12: Depois Jesus apareceu a 2 de seus seguidores enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Naquele momento, os discípulos estavam sem esperança. Eles estavam com incredulidade em seus corações. Mas Jesus Cristo, como resposta a essa incredulidade e a essa falta de esperança dos discípulos, Jesus os adverte. Adverte a incredulidade deles e os impulsiona e os envia para terem a sua confiança e a sua esperança viva em Cristo. E ele diz assim, no capítulo 16, versículo 15 de Marcos: Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. A nossa esperança, a esperança viva de todo cristão é Jesus, e Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus ele é eterno, Jesus está vivo. E a nossa esperança deve estar ligada em Cristo. Naquele momento, os discípulos, após a morte de Jesus, parece que os discípulos perderam a esperança. Não ouviram aquilo que Cristo já havia dito há muito tempo para eles, que ele iria morrer, mas iria dar a sua vida, mas ele ainda iria ressuscitar ao terceiro dia. E Cristo ressuscitou, e essa é a nossa esperança viva. E nós precisamos compreender então um pouco sobre a esperança, sobre a ótica bíblica. O que é a esperança na Bíblia? A palavra de Deus, ela diz que a esperança é o próprio Deus. E Deus nunca morre. Deus é eterno, Deus é infinito. A esperança na Bíblia é confiança no sobrenatural, é confiança em Deus. Então a nossa esperança é viva. A esperança do cristão é viva. O salmista Davi, no Salmo 130, nos versos 5 e 7, diz: Espero no Senhor todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. E ele ainda diz: ponho a sua esperança, ó Israel. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor, leal e plena redenção. Então ponha a sua esperança hoje em Deus. Ponha a sua esperança no sobrenatural, porque Jesus ressuscitou e ele está vivo. A nossa esperança é o Senhor. Por isso, neste dia, que o seu coração ele se enche de esperança, porque essa esperança é baseada no próprio Deus. E que você se empenhe, então, na pregação do Evangelho cada vez mais, porque nós pregamos a um Deus que está vivo, porque ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E nós devemos manter
mesmo nesse tempo, a pregação do evangelho intensificada, porque assim como Jesus Cristo motivou os discípulos para irem e pregarem a todas as nações, que nós possamos ir e levar essa mensagem de esperança para todos os povos, todas as tribos, culturas, línguas e nações, porque Deus está vivo. E é impressionante o que o apóstolo Paulo disse, e eu quero ler para vocês, falando aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Ele diz que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que Deus, a fonte da esperança, inunde os nossos corações, para que nós, pelo poder do Espírito Santo, sejamos ousados e preguemos o Evangelho, porque Cristo está vivo e a nossa esperança é Jesus. Que Deus abençoe você, que você reflita nisso, neste dia, tendo a convicção de que Jesus está vivo e a nossa esperança é inabalável. Mesmo que o mundo esteja abalado, mesmo que as coisas estejam difíceis, a nossa esperança é inabalável, porque nós esperamos e confiamos em Deus. Que Deus te abençoe e muito obrigado por assistirem esse vídeo.